Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Coloque o dedo aí nesse botão e se inscreve no canal, que para você é só uma inscrição, é de graça, não custa nada, mas para a gente aqui do Despluga é muito importante. Eu quero informar para vocês que esse episódio é um oferecimento da Eniverse. Se você precisa de soluções de tecnologia, de rastreamento, monitoramento ou de saque 0800, entre em contato com este telefone que está aparecendo agora no vídeo e você vai falar com um dos consultores da Eniverse, que é parceira nossa aqui do Despluga. Eu quero falar da nossa convidada. Ela é advogada, ela é professora de Direito Penal e ela é uma defensora das causas feministas. É a doutora Marília Gabriela. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer enorme participar aqui do Despluga. Sempre trazendo temas muito atuais, esclarecimento aí para a população, assistir vários episódios. Galera, é muito interessante mesmo, é uma diversidade de informações, o canal traz aí de fato o que a gente precisa dentro da nossa sociedade e trazer principalmente para Brasília essa descontração, esses momentos culturais e também de seriedade. Legal. Eu estava lendo o currículo da senhora, é um livro, né? É muito extenso. A senhora é uma pessoa realizada assim na área profissional? Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o meu ídolo dentro da advocacia, que era o Márcio Tomás Bastos. E eu perguntei, eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Não se ele era realizado, mas se ele era feliz como ser humano. E ele me respondeu o que eu vou te responder. Eu faria exatamente tudo igual. Fazer tudo de novo? Os tudo, cursos? Não mudaria nada, nem na minha vida profissional. Os erros, os acertos, a gente só chega onde a gente está nesse momento, nessa condição de estar feliz, né? Porque é uma condição que a gente conquista todo dia, vivendo, né? Então, eu digo, até onde eu vivi, eu me sinto, sim, feliz e realizada. Legal. A senhora é uma defensora das causas feministas. Eu poderia chamar a senhora de feminista ou esse termo é demais para a senhora? Ultimamente, o sufixo, o prefixo, né, essas questões gramaticais são muito debatidas dentro da nossa língua portuguesa, né? Principalmente a gente vem com essas questões de gênero, todes, e a questão de se falar em feminismo, machismo, racismo, são palavras que realmente devem ser exploradas, mas eu prefiro a leveza das pautas femininas, né? Até para esclarecer, até para chamar a atenção da população de que ser feminina e ser feminista não são contraditórias, né? A pauta feminina traz o viés feminista, né, dentro da perspectiva de igualdade. Então, a gente tem aí uma perspectiva de buscar que todos os seres humanos são iguais. Então, sermos mulheres, os homens, aquelas pessoas que se identificam por qualquer que sejam, quaisquer que sejam o gênero. Ontem mesmo, preenchendo um cadastro de um boletim de ocorrência, perguntava assim, qual é o seu gênero? Aí dizia feminino, masculino, prefiro não dizer, e até o advogado parceiro disse, eu vou colocar aqui, prefiro não identificar. E eu falei, pode colocar isso aí, não tem problema nenhum, né? Dentro de uma sociedade, a gente precisa entender que a nossa Constituição diz que somos seres humanos e precisamos obter aí essa identidade e esse respeito dos nossos direitos, independentemente da nossa condição de gênero. Então eu prefiro a leveza da pauta feminina. Mas a bravura da conquista feminista, né? Se hoje eu estou aqui no Despluga, acompanhado aqui da sua equipe completamente feminina, com certeza que lá atrás, né, no nosso passado, muitas mulheres lutaram para que nós estivéssemos aqui ocupando esses espaços. Ainda precisamos ocupar mais, mas digo que hoje em dia a pauta feminina é de igualdade. Legal. Existe um direito específico para a mulher? A mulher tem que ter um direito separado para ela, específico para a mulher? Na verdade, quando a gente fala de direito
direito à igualdade, nós temos que levar em consideração o princípio da igualdade material. O que é o princípio? Até para o pessoal do seu canal, né, que é formado, eu vi a sua audiência, né, nós temos muitos jornalistas, especialistas na área de comunicação, até para o pessoal entender um pouco mais. A Constituição fala no artigo 5º, inciso 1º, que todos somos iguais perante a lei, independentemente de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, até os estrangeiros, aqueles que estão dentro do nosso território nacional têm os seus direitos resguardados como seres humanos. E aí vem a questão da cidadania, né, o exercício real dos direitos políticos, etc. Dentro desse exercício dos direitos, dentro do direito existencial, nós temos a perspectiva do princípio da igualdade material. O que é isso? É tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, aquele que tem uma doença, né, a gente não fala mais portador de deficiência, a gente fala pessoa com deficiência. Nós temos que entender que aquela pessoa com deficiência, ela precisa de um atendimento médico hospitalar, um acompanhamento diferenciado daquela que não tem essa doença. Aquela pessoa que se encontra numa condição de vulnerabilidade social, ela precisa de um apoio estatal, diferente daquela que não se encontra. Hoje Legal. A gente tem até uma condição de classificação proposta pelo censo, pelo IBGE, pessoa em situação segura, né? Segura profissionalmente. Então você percebe que temos pessoas que, para atingir um patamar de igualdade no exercício dos seus direitos, precisam de auxílios. Então, esses são os vulneráveis. A pessoa idosa, né? Lá no Estatuto do Idoso, nós temos a pessoa idosa, aquela que tem 60 anos ou mais. Então, para essa pessoa, ela precisa ter uma prioridade na fila, ela precisa ter uma prioridade de atendimento médico. Então, são direitos prioritários aquelas pessoas que detêm alguma questão que precisa ser prioritária para que ela possa exercer os direitos de forma igualitária em relação aos demais. Né? A gente costuma dizer que as mulheres, elas precisam, principalmente em relação à condição social, política e de violência doméstica, de um tratamento especial ainda. Eu costumo dizer, Euclides, principalmente para as minhas alunas, né, porque eu sou, assim, dou aula de Maria da Penha, como advogada ali Maria da Penha, como advogar pelo agressor, pela vítima, os julgamentos aí prioritários, os julgamentos do STJ em relação às causas de Maria da Penha, que eu quero estar viva para que essa lei seja revogada, que nós estejamos tão evoluídos em relação à igualdade e à não violência contra a mulher, que nós não vamos mais precisar de uma proteção especial. Legal. Né? Então, acredito eu que, né, nós temos perspectivas que ainda vamos demorar pelo menos 200 anos. Por exemplo, no metrô, nos ônibus, né, no transporte público, você precisar informar que uma gestante ou um idoso tem preferência no lugar. Eu acho que todos os lugares são preferenciais. Não precisaria uma placa avisando que aquele lugar é específico, porque qualquer pessoa jovem que esteja sentado em um lugar e que se chegou uma senhora grávida, ele deve levantar, não importa qual seja o lugar, né? Então, se a sociedade não está evoluída a ponto de precisar ser avisado, olha, se chegar uma pessoa e você estiver sentado, se levanta, porque a gente está realmente tipo o homem das cavernas, né? Bem não evoluído, né? Exatamente isso. Quando a gente não tiver mais que colocar no papel, não bata na sua mulher. Não pratique violência patrimonial, sexual, ou seja, que isso seja tão óbvio, tão inerente ao ser humano, que a gente não precisa disso estar escrito no papel, né? Então, a gente não precisa da plaquinha não fumar, tanto é que hoje em dia a maioria dos estabelecimentos comerciais não tem mais essa questão não fume. Por quê? Porque a gente já aderiu essa questão que em ambientes fechados a gente não pratica mais o tabagismo. Então é isso, é que o ser humano se conscientize que viver em sociedade é necessariamente respeitar o direito do outro. O que é direito sexual feminino? O direito sexual, ele vem evoluindo dentro de uma perspectiva do nosso ordenamento jurídico desde do nosso descobrimento, entre aspas, né? Então, historicamente, nós sabemos dessa questão debatida hoje em dia, se fomos descobertos ou não, se já sabíamos da nossa existência como território, como povo indígena, selvagem, etc. Mas quando fomos colonizados, povoados ou
né, existem pessoas, historiadores que dizem que fomos explorados e etc, sem entrar nessa questão histórica, nós tínhamos ali já essa questão de tomar a posse das Índias em relação à sua sexualidade. Então, não só no Brasil, mas mundialmente falando, desde a era, né, das cavernas, como você diz, e dentro de um desenrolar histórico, até por uma dominação física do homem sobre a mulher, da condição biológica de procriação, nós tivemos essa dominação. Dentro dessa evolução de igualdade entre os direitos, nós percebemos que as mulheres, né, e aí nós precisamos criar um parênteses dizendo o seguinte, que os seres humanos são todos iguais. Dentro das suas perspectivas biológicas, sim, interpretados dentro das suas perspectivas biológicas, mas o gênero é muito mais do que simplesmente a perspectiva biológica. Então, quando o legislador, fazendo esse parênteses, coloca lá, pela questão de sexo feminino, extrapola essa condição o gênero feminino ou o gênero masculino. Né? Então, isso, acredito que a gente não possa se aprofundar, infelizmente, hoje no nosso podcast, mas que isso fique claro para os seus, né, os seus ouvintes, que dentro da perspectiva jurídica são coisas distintas, né? A condição biológica, a questão do sexo feminino e do gênero feminino. Pois bem... Dá uma palhinha pra gente. Se entender como mulher não é necessariamente ter o órgão genital feminino. Ah, tá. Né? Então, às vezes, as pessoas nascem se compreendendo dentro de uma perspectiva feminina, mas não possuem um órgão genital feminino. E aí, o que se percebe é que dentro de uma perspectiva constitucional, a pessoa pode adquirir condições biológicas que são compatíveis com o seu sentimento, com a sua condição psicológica. Então, você é um ser humano feminino com órgão genital masculino. Entendi. Então, o gênero é isso, é a sua condição existencial incompatível com a sua condição biológica. E aí é permitido a operação, né, de alteração de sexo, de reconstrução de órgãos genitais, qualquer que seja, né, seja um órgão genital feminino ou masculino, para adequar essa condição. E é permitido, inclusive, dentro da nossa perspectiva legislativa, um atendimento psicológico através do nosso Sistema Único de Saúde, exaltando que é o melhor sistema de saúde mundial, né? Vários países tentam adotar o nosso sistema e não conseguem. Agora, na pandemia, nós tivemos aí várias visitas, né, ao nosso Sistema Único de Saúde para saber como que nós conseguimos disseminar tantas vacinas, tantos tratamentos de um país continental com tanta eficiência, né? Mas voltando à nossa questão da sexualidade feminina, do crime sexual, lembrando que o nosso Código Penal, para chegar na nossa legislação, ele passou por essa evolução da mulher dominada, onde o marido, dentro de uma perspectiva de um vínculo conjugal, ele era dominador e dono, inclusive, do sexo, né? Dono do direito de possuir, inclusive, a força sua mulher. Tinha até uma novela que falava assim, vá se lavar que eu vou lhe usar. Né? Então, assim... Então, é um exemplo, efetivamente, de que o homem era dono dessa mulher. E dentro do ordenamento jurídico foram surgindo, junto com essa revolução feminista, né, a perspectiva de libertação, de dizer, somos seres humanos e precisamos exercer livremente nossos direitos e garantindo a liberdade sexual dessa mulher. Então, passou a se garantir a possibilidade do divórcio, né, a possibilidade, aí começou primeiramente pelos direitos civis. Nós tivemos uma reforma no Código Penal em 2005, que se tratou ali de ainda não se mudou o nome do capítulo na época, continuou sendo crimes contra os costumes. Olha que loucura, você dizer que a minha liberdade sexual ou a sua liberdade sexual, ela era da sociedade, era dos costumes. Então, o que acontecia dentro da minha casa, dentro da nossa cama, era efetivamente dizia respeito à sociedade, aos costumes, e não a nossa dignidade sexual. Humanos, as pessoas, então, né? Em 2009, finalmente, olha, imagina, a Constituição já falava de uma liberdade sexual no artigo 5º, um exercício de igualdade de direitos em 88, para só em 2009 dizer pra gente, ó, agora nós vamos proteger a dignidade sexual.
o indivíduo com foco na sua liberdade sexual. Não interessa mais para aquele que está ali na sociedade, no meio da rua, o que acontece no nosso quarto, na nossa cama. Nós temos que proteger, inclusive, a violência que acontece dentro do nosso quarto. Então, é uma evolução muito grande. E lembrando que não é só a proteção dessa mulher. A dignidade sexual, o crime de estupro, pode ser vítima de qualquer pessoa. Então, o artigo 213 fala de constranger alguém, né, a praticar o ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Então, o homem pode ser vítima de estupro? Sim. Nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, onde uma mulher filmou, inclusive, um estupro de vulnerável, onde ela praticava atos libidinosos contra aquele homem de forma grotesca, inclusive, violando aquela dignidade sexual daquele homem. Então, claro que dentro de uma perspectiva, isso é uma exceção, né? Uma mulher estuprar um homem. Nós temos aí estatísticas dizendo que os homens podem ser vítimas, mas num percentual quase que insignificante, porque dentro de uma perspectiva evolutiva, a vulnerabilidade e o possuir sempre foi, aí a possuída, infelizmente, somos nós, as mulheres. A senhora já defendeu, falando de homem, né? Já defendeu algum caso, assim, que um homem agrediu uma mulher? Como é que foi essa história? Eu não tenho aí, apesar da pauta feminina, eu costumo dizer, eu também sou advogada criminalista. E dentro de uma perspectiva de direitos constitucionais, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, todos merecem ser defendidos e merecem ter, e obrigatoriamente o advogado deve fornecer a melhor defesa. Então, eu já defendi sim. Eu priorizo aqueles injustiçados. Porque nós sabemos que existe uma diferença entre a justiça, o justiceiro e o injustiçado. Não digo o inocente, mas aquele que está sofrendo um excesso de acusação, né? Então, eu priorizo a defesa daqueles homens que estão sendo injustiçados, muitas vezes por acusações falsas, na maioria das vezes por acusações excessivas e merecem ser defendidos. A senhora não acha que por exemplo, as acusações falsas que são divulgadas na mídia, principalmente, né, no caso de pessoas da sociedade, pessoas que são estrelas, né? Nesses casos, essas falas, essas acusações não vão contra as mulheres? Não fazem mal à causa feminina? Com certeza. Então, eu, como defensora da pauta feminina, ao defender o injustiçado, né, aquele que está sendo vítima de falsas acusações, eu quero dizer aquelas mulheres que fazem verdadeiras acusações, que estarei lá para apontar ao dedo para a mentirosa, que é o mínimo que eu devo fazer e que é um percentual mínimo também. Dentro de uma pesquisa já feita pelo um Atlas de Segurança, menos de 10% das acusações são falsas. E os outros 90%? Então, eu priorizo, dentro dessas falsas acusações, a defesa, sim, desse injustiçado, para que a pauta feminina nunca seja derrotada. Para que aquelas outras 90% de mulheres que realmente são vítimas possam ter voz. Por quê? Porque elas precisam da proteção do Estado. Então, se eu tiver naquele momento dizendo esse homem é injustiçado, essa mulher falta com a verdade e aquelas outras 90% precisam da Lei Maria da Penha, por exemplo, eu estarei protegendo a Lei da Maria da Penha. Essas mulheres, e aí peço encarecidamente, mulher, pense muito bem antes de fazer uma falsa acusação. Por quê? Porque você vai estar desprotegendo aquelas outras 9 mulheres que estão vivendo em cárcere privado, que precisam jogar bilhete para o vizinho, pedindo pelo amor de Deus, que precisa fazer uma ligação para a polícia pedindo pizza, porque não tem outra alternativa, que muitas vezes escreve numa nota. Outro dia, para você ver como isso vem, a educação vem de dentro de casa, o meu filho recebeu uma nota de dinheiro e estava escrito assim, por favor, socorro. E aí ele ficou desesperado quando ele pegou aquela nota. Ele voltou no local onde ele adquiriu a nota e perguntou para a moça da padaria de onde essa nota veio. Tentou trazer dentro de uma perspectiva para ver quem é que tinha entregue aquela nota, quem é que estava fazendo aquele pedido de socorro.
Interessante. Né? Então, eu até faço um apelo às nossas ouvintes, que eu sei que tem várias mulheres que podem disseminar o nosso público feminino e até o nosso público masculino, porque a pauta feminina é uma pauta de existência dos seres humanos, né? Nós não somos ainda, não vivemos só homens e mulheres, isso nunca vai acontecer, nós vivemos sempre dentro de uma coletividade. Temos que nos proteger. Qual é a melhor postura? Porque, assim, o que a gente vê muito é que, geralmente, até conversei com o Dr. Walter aqui, e ele falou que o acusado de estupro ou acusado de abusado de uma mulher, ele já está condenado. Então, assim, ele começa o processo condenado. Porque há a condenação da sociedade, a condenação dos familiares, a condenação de todas as pessoas que tomam conhecimento daquela acusação. Qual é a melhor postura? É esperar as investigações para que se chegue à verdade, não, realmente ele é culpado. Aí sim, vamos condená-lo. Ou já essa pessoa tem que ser afastada da sociedade, criminalizada? Qual é na opinião da senhora, qual é a postura mais correta? Euclides, o que diferencia eu, você e o nosso ouvinte, nosso telespectador, daquele que se queimava bruxas em praça pública, é compreender que nós fazemos parte de uma democracia, dentro de um sistema, onde nós não queimamos as pessoas nas redes sociais, onde nós não pré-julgamos. Nós temos um caso muito emblemático, que é o caso da escola base de São Paulo, onde falsas acusações de abusos sexuais de crianças de uma creche foram esclarecidos. Nem inquérito policial teve, o caso foi arquivado. E essas pessoas nunca mais puderam sequer voltar a morar no bairro onde moravam. Nós tivemos uma falsa acusação em rede social de uma moça lá em Espírito Santo que foi, linchada, literalmente morta. Então, assim, o que nos separa da brutalidade da era medieval é a nossa consciência que nós participamos de um sistema democrático, onde esses casos devem seguir o devido processo legal. E isso deve ser uma consciência social e da família. Certo? Então, dentro dessa perspectiva, aconteceu uma acusação, nunca imaginarem fazer justiça com as próprias mãos. A delegada ou o delegado está ali tecnicamente, psicologicamente habilitado para prestar um serviço técnico razoável. Ele vai registrar o boletim de ocorrência, ele vai buscar ali a guarita do Estado. Então, vai ter uma investigação criminal. O Ministério Público, que é o promotor de justiça, vai denunciar dentro dos limites daqueles indícios que foram produzidos no inquérito. Dentro desse inquérito, ele vai ser garantido a esse suposto agressor que ele seja defendido. Ele tem direito a uma defesa. Vai se produzir uma prova para condenação ou para absolvição. O juiz vai proferir uma sentença. Por exemplo, nós tivemos o caso daquela menina Mariana Ferri, que a indignação foi que o rapaz foi absolvido e manteve-se essa absolvição pelo tribunal. Claro que foi um caso emblemático, que nós vamos até tratar da lei, de violência institucional, mas o que ocorre? Dentro daquela perspectiva, não se teve prova suficiente para uma condenação. Então, está chancelado pelo Estado que aquele rapaz é inocente. Então, não é o senhor, não sou eu que estou dizendo que ele é inocente. Nós temos uma sentença com devido processo legal, dentro de uma perspectiva de ampla defesa, de uma perspectiva onde um promotor de justiça acusou, onde as provas foram analisadas aprofundadamente e proferiu-se uma sentença dentro do nosso sistema democrático. Certo? Inclusive, é crime dizer que um absolvido cometeu um crime. Então, é calúnia, está lá no Código Penal. Então, o que nós precisamos compreender e ter muita cautela, muita ressalva, é que toda vez que eu vou dar uma entrevista, por exemplo, eu digo, calma, nós temos que ressalvar os princípios de proteção integral dessa vítima criança, o sigilo profissional,
tudo que é necessário para resguardar a integridade física e psicológica dessa vítima. Nós temos que ter um cuidado também com esse pré-julgamento social e moral, porque a palavra dita, a flecha lançada, não volta atrás, né? Então, nós temos que ter um cuidado. Temos que buscar o aval do Estado. O Estado está ali. Nós escolhemos dentro da nossa democracia que quem vai julgar é um juiz que passou por um concurso público e tem que julgar dentro das provas. Então, não sou eu, não é você, não é o tribunal da internet, não é, eu costumo dizer que o profissional do direito não é quitandeiro. Ele não aponta o dedo e fala assim, aquela uva, aquele tomate está bom, sem apreciar, sem morder, sem verificar se aquela prova é válida, se aquela prova não está podre. Né? Porque a prova ilícita é a prova que não pode ser utilizada, certo? Então o profissional, desculpa, o quitandeiro é a função dele dizer, não, eu estou vendo aparentemente que aquelas frutas estão boas, e no final do dia ele recolhe as que estão ruins, porque ele tem uma moral profissional e comercial a zelar, e o profissional do direito também. Então ele não aponta e ele efetivamente dá a conclusão. Não, ele tem que olhar a fruta, ele tem que apreciar, ele tem que morder essa fruta para ele dar o aval final. Então, ele tem todo um sistema para isso acontecer. Quem somos nós? Né? Eu costumo dizer que eu não passei para concursos de juiz, eu sou advogada. Então, dentro da minha perspectiva de operadora do direito, eu defendo, ou nas ocasiões de assistência de acusação, eu produzo prova para condenação. Quem condena é o juiz. Quem mantém a condenação são os desembargadores. Quem mantém a condenação dos desembargadores são os ministros. Então, a gente tem uma perspectiva de um sistema muito bem estruturado. Não é o tribunal da internet. Legal. A senhora acredita que a Lei Maria da Penha foi uma evolução ao direito da mulher? Qual a sua avaliação da Lei Maria da Penha? Eu tive a oportunidade de trabalhar, já trabalhava antes dessa Lei Maria da Penha, né? E eu nunca vou esquecer, Euclides, de um caso, uma moça chegou, na época eu era assessora da Defensoria Pública aqui no Distrito Federal, e uma senhorinha chegou, tinha apanhado do marido antes da Lei Maria da Penha, e ela tinha já sido atendida, ela estava com uma rachadura na cabeça de uma panela de pressão. O marido tinha tentado matar ela com uma panela de pressão, e no momento que ela foi socorrida, ele não foi preso em flagrante, ele trocou a fechadura da porta e ela não conseguiu entrar mais em casa. E não tínhamos o que fazer a não ser pedir para o juiz de família uma medida cautelar na época. O Código de Processo Civil era diferente, né, do que a gente tem agora no Código de 2015. O novo nem é mais novo, né? E antes mesmo do Código de 2002, não tinha o que fazer. A gente tinha que pedir para o juiz uma autorização para entrar na própria casa dela, que o cara tinha trocado a fechadura. E eu te juro, eu saí e tive que comprar roupas íntimas para essa senhorinha, porque a liminar dela demorou 4 dias, ela não tinha nem a roupa íntima, ela não tinha o que comer, ela não tinha onde ficar, a gente teve que buscar auxílio na época nem era CRAS, era Casa do Candango, não tinha estrutura absolutamente nenhuma do Estado para salvaguardar o direito dessas mulheres. E quando veio a Lei Maria da Penha dizendo assim, eu tenho um juiz especializado que tem um prazo, hoje em dia aqui no Distrito Federal, essa medida protetiva sai em 40 minutos, 50 minutos. Em outros estados a gente está buscando isso, né? Para que essa medida saia com tanta rapidez, a lei fala em 48 horas, mas que saia em minutos, já que o sistema é todo eletrônico, digital. De você imaginar que em 2 horas você consegue colocar essa mulher para dentro de casa de novo, e colocar esse agressor para fora, ou prender esse agressor para resguardar a vida dessa mulher, é incrível. Então, mas a Lei Maria da Penha tem que ser aperfeiçoada? Sim, todas as legislações precisam ser colocadas em prática para serem aperfeiçoadas e etc. Mas é um divisor de águas, sim.
sim, onde você precisa no máximo de proteção dessa mulher, você precisa de uma casa-abrigo quando ela está em situação de risco gravíssimo, você precisa de uma autorização judicial para que essa mulher possa voltar, possa afastar esse agressor do lar. E mesmo assim a gente ainda tem altos índices de feminicídio, né? Então a gente precisa agora ir mais além, né? O que eu preconizo há muito tempo é que é de casa, né? Isso não é utópico, a gente não está vivendo uma revolução no trânsito. Há 30 anos atrás a gente tinha índices alarmantes de violência no trânsito, né? Hoje a gente, aqui em Brasília, em outros estados ainda não, mas eu ainda sou otimista. A gente para na faixa, a gente nem dá mais sinal de vida, a gente põe o pé na faixa, parece que o mundo parou, né, para o pedestre. Por que não daqui 30 anos, né, dentro das nossas crianças, dos nossos jovens, a gente nem imaginar a possibilidade de uma mulher ser vítima de violência dentro do lugar onde ela deveria se sentir mais segura, que é o seu lar? Inicialmente, quem viveu essa sessão dessa lei, né, da Lei Maria da Penha, né, achou que era meio exagerada, mas hoje a gente vê que a mulher realmente precisava dessa proteção, né, porque não tinha nada que protegia a mulher, né, e hoje a gente vê que, como você disse, o feminicídio e outros crimes contra a mulher, eles diminuíram bastante, né, nessa última década, por exemplo. Acho que a gente teve uma evolução da sociedade como sociedade e principalmente com respeito à mulher. Você acredita que mudou, melhorou nesses últimos 10 anos os direitos das mulheres são mais vistos, são mais obedecidos? Não. Não? Não. Hoje, a gente tem espaços para dizer que a gente precisa de direitos. Eu não sei se você viu na rede social, a presidente da Comissão da União Europeia postou um vídeo em 2 reuniões oficiais, ela como presidente da comissão, onde sequer ela foi cumprimentada. Né? Então, na condição de uma representante de uma união de países de primeiro mundo, países desenvolvidos, o direito dessa mulher de estar ocupando esse espaço sequer foi reconhecido. Então... Mas não é natural? Vamos supor, eu vou em uma solenidade que tem várias autoridades. Eu posso falar ou não. Não é natural, não seria... Não, isso causa uma guerra internacional. Vá não passar o senhor como um representante da América do Sul e passe direto pelo presidente dos Estados Unidos, um homem. Veja se no outro dia você não vai ter barreiras comerciais. Vê se vão importar a nossa soja. Não é natural, não. Isso é natural porque é uma mulher. Me desculpe a sua opinião. Não estou dando opinião, estou fazendo o papel do advogado. Do contraponto. Mas percebam que isso ainda precisa ser tão discutido, porque às vezes, até eu vou dizer que isso não são coisas incutidas na nossa sociedade, não. Até eu, às vezes, me pego questionando algumas outras mulheres. Eu também não sou perfeita, não. Tá? Então, assim, são coisas... Por que as mulheres... Eu fico pensando assim, por que eu tô me vestindo para as outras mulheres? Por que eu tô me vestindo para as outras pessoas? Por que eu não tô me vestindo para mim? Por que eu ainda tô vestindo para a sociedade? Então, são coisas que a gente precisa amadurecer também como seres humanos. Sim. Por que eu tô questionando a atitude daquela mulher se eu defendo a todo instante que ela pode ter a vontade dela própria? Às vezes eu questiono a atitude das mulheres. Tem uma questão que eu quero colocar para a senhora e... Acho que até o professor que esteve aqui falou sobre isso, que nos tribunais, as mulheres que exercem a mesma função ganham o mesmo salário. A senhora é a favor que as mulheres ganhem o mesmo salário que os homens? Eu acho que a gente tinha que ganhar mais, né? Eu acho não devem ganhar mais, sim. A gente tinha que ter, sim, uma hora extra existencial por chegar no metrô e ter que olhar para o metrô e planejar, desculpa, com toda a palavra, onde é que eu vou ter que encostar a minha bunda para não ser sarrada, tá? Eu tinha que ganhar uma hora extra, com todo respeito ao seu ouvinte, porque eu tenho que planejar
por onde eu vou passar num caminho à noite, onde tenham pessoas transitando, porque eu tenho um risco de ser estuprada. Eu tinha que ganhar pela condição de estar dentro de um elevador, estar sendo, né, olhada. Claro que eu não sou a favor de uma criminalização de um olhar libidinoso, Deus me livre, até critiquei esse projeto, mas são questões, assim, como eu disse para você, que nós precisamos repensar, sabe? O incômodo, hoje em dia, eu não gostaria de passar por nenhum... Outro dia a gente estava conversando sobre assédio sexual lá no escritório de mulheres, eu falo, eu nunca fui assediada sexualmente em nenhum momento da minha vida profissional. Nunca fui. Nunca fui assediada sexualmente dentro de uma delegacia, nunca fui assediada sexualmente em nenhum emprego que eu fiz parte, mas sei que 99% das mulheres foram. E aí eu questiono, por que eu nunca fui assediada sexualmente? Será que eu nunca percebi? Será que eu sempre interpretei como uma cantada? Ou será que eu sempre quis? Né? Então, dentro de uma perspectiva, eu nunca me senti assediada sexualmente, mas em outras oportunidades me senti, sim, desconfortável de andar de noite, me senti, sim, desconfortável. Mas, assim, os homens também não sentem esse desconforto? Eu realmente fico constrangido se eu tiver que andar à noite em determinados lugares, né? Assim, em determinados lugares... Mas você se sente constrangido de ser assaltado ou estuprado? Com sinceridade, não. Você pensa... Então, vamos lá. Imagina numa rua escura. Vamos lá, telespectadores. Você, homem, você se fecha o seu olho, visualiza um breu. Você coloca a mão na sua carteira ou no seu órgão genital? Fica a dica. Então, assim, são coisas que a gente precisa realmente pensar, sabe? A insegurança, o seu pensamento de insegurança é diferente do pensamento de insegurança de uma mulher. Com certeza, sabe? Então, assim, são essas coisas que a gente precisa discutir. Eu te agradeço muito, Despluga, por nós temos essa conversa sincera, né? Dentro de uma perspectiva jurídica, dentro de uma perspectiva feminina, dentro dessa, vamos dizer assim, de descortinar... Qual é o limite, voltando ao assunto do salário, né? Sim. Qual é o limite da... Não, prestou o serviço, o salário tem que ser igual. Sabe? Sim, mas... Independentemente, acho que a capacidade técnica, intelectual, a condição de hora extra, o salário tem que ser absolutamente igual. Nós estamos falando de funções iguais, né? Sim, o salário exercer igual. Uma função, salário igual. Mas existem funções que são, como é que eu diria assim, midiaticamente diferente. Apelativamente diferente. Cite uma. Historicamente diferente. Professoras, normalistas. Não. Professora não. Professora tem que ganhar igual e tem que ganhar até mais. Eu digo diferente, assim, vamos supor. Vou dar um exemplo. Tênis. Por mais milionária que a Serena Williams seja, e ela é milionária, ela foi número 1 do mundo, o tênis feminino, e até no Brasil acabou o nosso torneio do Rio, não tem mais tênis feminino, só masculino. Porque há um apelo midiático diferente. O tênis masculino, ele vende mais do que o tênis feminino. Lógico, paga mais. Entendeu o que eu quero? Entendeu onde eu quero chegar? Existem algumas coisas. Bom, beleza, eu vou agora ligar, posso fazer uma parte. Não, eu vou concluir aí. Eu vou ligar minha TV para ver o Federer ou vou ligar a TV para ver a Serena. Muita gente vai ligar para ver a Serena, mas o Federer vende mais. A TV, quando compra o direito de transmissão, ele vai perguntar: quem vai jogar domingo? Ah, beleza, vai jogar domingo a Serena Williams e a Maria do Rosário, lá do... Maria foi mal. Foi Maria, sei lá, qualquer mulher, uma dupla feminina. E vai jogar Federer e Nadal. Quanto você vai vender o direito da Serena com a Maria? Vai ser $1 milhão. Federer e Nadal, $10 milhões.
Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o esporte ou a profissão que vende mais, que tem mais apelo, a mulher deve ganhar igual? A senhora acredita que a mulher, mesmo não tendo o recurso, porque se não vende, não tem o recurso. Como resolver essa questão? A premissa é falsa. É por isso que a gente precisa de cota. Porque se no momento você diz assim, os patrocinadores que patrocinarem as mulheres terão isenção fiscal ou qualquer outro benefício, daqui 10 anos estarão vendendo iguais. Então, assim, quando a gente cria incentivo e faz com que se venda dentro dessa perspectiva midiática, comercial, o esporte feminino, que é tão bom, é de tanta qualidade quanto o masculino, daqui 10 anos o patamar de venda é igual. A gente vê o vôlei, né? Nós tivemos a seleção de prata e aí se investiu num vôlei feminino brasileiro e hoje o vôlei feminino é muito melhor do que o masculino. Tô mentindo? O que tá vendendo hoje mais? Você tá ligando para ver... não. Agora, você tá ligando para ver os meninos ou as meninas? Eu ligo para ver os dois, né? Pronto, é isso que a gente quer. Sim. Entendeu o que é isso que a gente quer? Sim, a resposta, eu estou ligando para ver os dois. Sim. Se a médio e a longo prazo, mesmo que nesse momento esteja vendendo mais o esporte masculino, e eu crio incentivos, eu crio propostas, eu tenho um planejamento, que é isso que está se fazendo com o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Eu faço com que o clube, para ter um patrocínio, tenha que ter um investimento no esporte feminino, daqui 10 anos eu vou estar no mesmo patamar do vôlei, eu vou estar vendendo igual, e eu vou ter uma qualidade esportiva igual, que é o que acontece em outros países. Outros países, nós temos o quê? Um patrocinador de midiático, por exemplo, Nike, Adidas. Homens e mulheres, tem mulheres que têm patrocínios muito maiores do que os homens. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que quem vende mais deve ganhar mais. Sim, por exemplo, mas não adianta eu falar assim, tem que ser pelo talento, não pelo gênero. Tá, isso, exatamente. Tem que ser pelo talento. Assim, quem é o melhor jogador do mundo? Sei lá, o Neymar. O Neymar, onde ele coloca o dedo, é o Midas, né? Vira ouro. Aí eu tenho um jogador lá que é sei lá, o Manuel, falando o nome qualquer. Ele não vai ganhar a mesma coisa e não importa qual seja o gênero dele, porque o Neymar vende mais. É isso que eu estou dizendo. Não adianta eu querer dizer assim, o tênis, eu estou falando tênis, mas talvez seja um dos esportes que tenha mais igualdade, porque as mulheres ganham muito dinheiro. Não ganham igual os homens, porque os torneios delas são com menos patrocínio. Menos patrocínio, vendem menos, né? E assim, nós tivemos no Brasil a Maria Esther Bueno, que não existe ninguém, e eu falo ninguém, nem o Guga, ninguém chegou perto dela. Foi a melhor tenista que nós tivemos na história. 16 grandes slams ela ganhou. E esse feito, eu estou falando 16, mas pode ser mais, pode ser um pouquinho menos. Eu estou lembrando aqui de cabeça. Então, assim, foi uma grande mulher, uma grandíssima mulher, que a gente deveria honrar os nossos heróis, né? Mas hoje, infelizmente ou felizmente, assim, quem vende mais ganha mais. Eu concordo com você que sim, se é possível o governo incentivar o futebol, se houver incentivo fiscal para que o esporte cresça e chegue ao patamar do masculino, porque é muito difícil hoje, por exemplo. É muito difícil você liga o futebol para assistir o futebol da seleção feminina, que é maravilhoso, né? Mas o futebol de time ainda não tem essa cultura, né? A gente vai precisar ganhar essa cultura, né? Pois é, nos Estados Unidos o futebol feminino é muito mais vendido do que o masculino. Sim, lá é mais. Futebol feminino lá é maior, né? É uma questão, é por isso que eu tô falando, é só uma questão de perspectiva. Existem os esportes e efetivamente o que vende mais, o que vende menos, é só uma questão de investimento, né? Então, agora, e marketing também, né? Se você coloca dentro de uma perspectiva de que naquele momento isso vende, você tem um marketing para aquilo,
As grandes marcas vivem disso, né? Vamos falar de um assunto mais polêmico? Esse a gente concorda muito. Não sei, vamos ver. Teve o caso do famoso mendigo, né? O mendigo, ele teve uma relação com uma mulher dentro do carro. Eu estou falando porque a mídia publicou isso, né? De forma muito... E acabou que essa mulher foi exposta depois. Muito exposta aos mínimos detalhes, né, da sua relação lá, da sua intimidade. Não houve aí um abuso por parte do mendigo, mesmo que a relação tenha sido consentida, e depois ele vai lá na mídia e constrange a mulher de uma forma que, assim, realmente, para as pessoas que acham, eu não acho aquilo normal, né? Assim, o excesso de exposição daquela mulher e até o excesso de exposição daquela relação. Qual é a sua opinião sobre esse caso do mendigo com aquela mulher? É complicado a gente comentar casos assim específicos. Você me mandou a questão do brief, mesmo porque o seu podcast tem um alcance muito grande, né, muito respeitado. Mas o que ocorre, minha perspectiva aqui científica, uma análise, né, sem sentimentalismo, sem nada disso, o que ocorre? Dentro de uma perspectiva processo, vou analisar dentro do processo, sem dizer o que eu acho. Claro que é o que eu acho cientificamente, né? Como se fosse minha opinião jurídica. Nós tivemos uma ocorrência registrada que estava envolvido o marido daquela moça pela lesão corporal causada ao mendigo, certo? Então, a gente tem que analisar todas as circunstâncias. Nós tínhamos aquela moça que estava sendo ali achovalhada socialmente, analisando até a questão psiquiátrica, se ela estava surtada ou não. Então, a gente tinha uma perspectiva social também em relação à análise daquela moça, se ela, enfim. E uma acusação de estupro, provavelmente estupro de vulnerável, se ela tivesse surtada, que imperava, eu não vou chamar de mendigo, vou chamar daquele senhor, tá? Ótimo. Dentro dessa perspectiva, para que você se defenda de um eventual estupro de vulnerável, eu ataco a outra pessoa. Então, infelizmente, socialmente, a melhor defesa é o ataque. E qual foi a escolha daquele senhor em se defender? Dizer que a relação foi consentida, de que aquela mulher realmente era maravilhosa e contar os detalhes que expuseram por deveras aquela mulher. Infelizmente, eu fiquei em choque. Eu acredito que a mídia fez um desserviço. Não deveria jamais ter vinculado aquelas informações, mesmo porque esse processo é sigiloso, né? Então, assim, não deve dar voz porque, infelizmente, aquela situação ali deveria ter sido mantida a dignidade, a intimidade de todos os participantes, do marido, da moça e até mesmo desse cidadão, né? Então, ao meu sentir, foi isso que aconteceu. Houve um excesso, acredito que sim, que essas informações não deveriam ter sido veiculadas. Primeiro. Segundo, essa moça deveria ter sido preservada em seu nome, em sua origem. Aquelas imagens não deveriam ter sido divulgadas também, né? Agora, diante de tudo que foi feito, de tudo que foi esclarecido, eu exalto a coragem desse casal. Principalmente desse rapaz, que disse que, independentemente de tudo que aconteceu, ele vai manter a relação conjugal, que vai cuidar da família, que gosta dessa moça, e de que, efetivamente, independentemente do que tenha acontecido, a dignidade da família será mantida, né? Então, assim, eu exalto a coragem desse rapaz. Eu acredito que quem acha contrário, quem acha que deve achovalhar ou fazer qualquer tipo de humilhação em relação a esse casal, deve sim ser processado.
deve ser rechaçada essa atitude e que eles sejam felizes. E que esse cidadão que pretende aí obter alguma vantagem em relação a essa história que é triste para todos, que ele encontre o caminho aí do bem, que ele possa ter uma perspectiva dentro sei lá, de buscar aí a moralidade, e que ele reflita e que ele não faça mais isso, nem com a esposa dele, né? Porque eu tenho certeza que se ele fosse casado com essa moça, ele não diria onde é que ele fez isso, onde é que ele pegou e etc, porque isso a gente não faz com ninguém. É verdade. Tinha como ela se proteger? Entrar com uma cautelar para ver. O problema é que foi tudo muito rápido, né? Então, quando você tem um registro de uma ocorrência, você não imagina que o outro vai atacar, né? Então, como aquela moça estava tão vulnerável, como a família estava tão vulnerável com a história, acho que não se pensou tecnicamente de entrar com uma medida até mesmo cautelar ou uma protetiva dentro de um juízo criminal para impedir a divulgação das imagens da história, porque não se soube antes, né? Foi logo se divulgando e provavelmente aquela família estava tão devastada que não pensou nisso, né? Não teve essa perspectiva, não teve até, talvez, muitas vezes, condição financeira de contratar um profissional. Eu sei até quem defende os interesses dela hoje em dia, um excelente advogado, inclusive, e também conheço o profissional que defende os interesses desse cidadão, mas eu acho que foi tudo tão rápido que não se pensou nessa proteção técnico-jurídica naquele momento. E aí o estrago foi feito. Talvez eles pensaram que eles poderiam aumentar a exposição na mídia? Sim, a gente pensa sempre na proteção da vítima, da não revitimização, né? Quanto menos aparecer o caso, quando a gente tem lá no escritório, a gente tem uma assessoria de imprensa, né, de comunicação. Então, muitas vezes, a melhor técnica é evitar que as informações estejam na imprensa, principalmente hoje em dia, porque a gente não tem controle daquilo que é divulgado. Então, seja pelo acusado e seja pela vítima, a gente perde o controle. Então, como advogado, como a gente sempre tem medo do que pode acontecer. O feitiço pode virar contra o feiticeiro. Verdade. Né? Então, às vezes, se a gente quer dar uma notícia, se a gente precisa dar uma notícia, a gente tem que pensar 10 vezes qual é o reflexo que aquela notícia pode ter. Porque a gente nunca sabe, é muito rápido, a gente não sabe o reflexo que isso vai ter na nossa causa. Então, eu, profissionalmente, sempre evito essa exposição. Porque não sou eu, advogado, vou ter minha vida exposta, é o meu cliente. Uhum. E eu tento sempre proteger. Eu acho que o cliente tem que ser colocado dentro de uma redoma de vidro. Que esse foi um caso isolado ou isso acontece muito com mulheres? Dela ter uma relação e essa relação ser exposta, assim, a porno vingança, ela acontece o tempo todo e é com quem a gente menos espera, é com seu marido, é com aquela pessoa que você troca nudes. Mulheres não troquem nudes, né? Então, assim, teve um caso de um rapaz aqui de Brasília também que perdeu o celular no Rio de Janeiro e aí começou a ser extorquido, as imagens foram veiculadas, foram lançadas na mídia, né? Então, assim, a porno, que a gente chama de vingança, né, sexual, pornográfica, quando o relacionamento não vai bem, quando acaba, aquele outro ser humano se torna a pior pessoa do mundo. E geralmente, porque uma coisa, o que a gente tem que compreender e mudar o pensamento, é que quando você divulga a imagem de um homem, nossa, o órgão sexual dele, nossa, que grande, que enorme. E quando é pequeno, nossa, coitadinho. Ele nunca é aviltado. Agora a mulher, nossa, que vagabunda, que isso, que aquilo. Então, a exposição do corpo humano de cunho sexual tem um reflexo diferente nos seres humanos. Então, a vingança contra a mulher, ela sempre é aviltante. Contra o homem, não. Então, se você vai se vingar de um ex-marido seu e posta nudes dele e ele tem um órgão genital masculino grande, ele vai ganhar 300, 500 mulheres.
Né? Então você não vai estar se vingando. Né? Olha a que nível. A gente tem que ter, né? Tem que ser, a gente está tendo um papo honesto aqui de adultos. Então, até nisso, a vingança sexual se vai contra quem? Contra a mulher. Porque você posta um nudes de um homem, ele é aviltado 2, 3 dias. Essa mulher é para sempre. Né? Então, tem casos que a mulher até tem que mudar de se cidade, mata. né? Nós temos casos de adolescentes que tiveram nudes dos seios expostos no colégio e a menina se matou, né, no dia seguinte. Então é muito sério essa questão de imagens pornográficas. Tanto é que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente teve uma alteração também no Código Penal né, dessa propalação de divulgação de imagens pornográficas sem consentimento. É crime também previsto no Código Penal. Teve um caso, falar em coisas aviltantes, né? Teve um caso recente, que é o caso do estupro de uma senhora que estava anestesiada, né, para o parto. Como a senhora viu esse caso? Não tem palavras para... Assim, a primeira reação, acho que de qualquer ser humano é essa. Aí você para, respira, aí você lembra que porque assim, as pessoas perguntam muito para a advogada criminalista que trata de crimes sexuais, como eu sou especialista, como é que você defende estuprador? Como é que você defende vítima de estupro? Como é que você lida com isso, né? Como qualquer ser humano, primeiro você respira, né? Você fala, qual foi a sua reação? Tá, agora vamos partir para o seu momento profissional. Naquele momento profissional, a primeira coisa que eu imaginei foi como esse vídeo foi gravado. Peraí, como esse vídeo foi gravado? Essas câmeras estavam no centro cirúrgico? Primeira questão importante. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso sistema probatório, ele traz alguns entraves necessários. Por quê? Porque nós sabemos que armações são possíveis de serem realizadas. Provas ilícitas. Eu posso estar conversando com você aqui e armar uma situação para você e te gravar numa situação armada e usar isso contra você. Né? Então, gravação clandestina, captação ambiental. Então, a gente tem uma lei que, né, onde precisa de uma ordem judicial para que seja tudo lícito, para você fazer uma interceptação telefônica, um grampo e etc. Então, até para garantir até o que a gente fala, o que a gente diz, onde a gente vive. Né, para não entrar um drone na nossa casa gravando e etc. Então, a primeira pergunta que eu fiz, como é que esse vídeo foi gravado? Tudo bem. Logo em si, e todos os profissionais fizeram isso. Poucos foram para a mídia, para não serem achovalhados como profissionais e pessoas, para dizer, ó, aquele vídeo ali pode ser ilícito, porque não tinha autorização judicial ali para gravar, certo? Aí, logo em seguida, tá. E qual era a condição anímica, física, psicológica, psiquiátrica daquele médico? O momento da prisão dele é visível que ele está plenamente drogado. Plenamente drogado. Ele nem reage, ele nem fala, ele não consegue nem falar. E aí você começa a pensar, dentro de uma cirurgia, você tem uma equipe médica, onde outras pessoas têm atribuições cirúrgicas, têm responsabilidades civis médicas, têm atribuições, né? Têm responsabilidades criminais. Então, não é só aquele ato horrendo que nós presenciamos. E qualquer ato horrendo tem responsabilidades civis, administrativas, criminais. Aí você abre o leque e você começa a analisar tudo, além daquela cena aviltante. Aí você começa a pensar naquela moça. E aí você lê, e aí eu tenho que fazer um parênteses para dizer que eu li parcialmente a decisão que foi divulgada na mídia da juíza que converteu a prisão dele em flagrante em preventiva, sem entrar no mérito se eu acho que era flagrante, se ele merece ficar preso, nada disso. Eu achei algumas frases muito fortes na causa feminina, sem entrar no mérito se ele deveria ser preso ou não. Por exemplo, aquele ato ser praticado, naquele momento, ele roubou, entre aspas, todos os direitos existenciais daquela mulher. O momento sublime do parto,
momento de ter aquele filho e ver aquele filho naquele momento da luz, momento de estar acordada durante aquela cirurgia, etc. Além daquele ato horrendo. Então foram tomadas daquela mulher outras coisas. E eu achei interessante a perspectiva daquela juíza, ou seja, ela também abriu o leque. Então, ela também demonstrou que, além daquilo que ela estava vendo, ela pensou também naquela vítima, ela pensou também em todo aquele contexto. Então, ela não se deixou apenas como ser humano, que é juíza também, né? Ela abriu o leque e também teve uma interpretação jurídica. Não concordo plenamente com a interpretação jurídica dada, mas isso que é importante do operador do direito. No primeiro momento, respira. Porque senão a gente tinha delegado. A delegada tinha chegado lá metralhando aquele homem no centro cirúrgico. Se fosse só pelaquela cena, concorda? Uhum. As enfermeiras que viram aquilo tinham pegado uma espátula, um bisturi e tinha furado aquele homem, feito justiça com as próprias mãos. E não é assim que o ser humano tem que funcionar. Que foi o início do nosso podcast. Exatamente. A gente tem que confiar no nosso sistema. Respira, abre o leque e cada um tem a sua perspectiva jurídica, né? Então, assim, é uma situação gravíssima. E outra, sabe por que chocou tanto você, Euclides? Não foi porque era uma mulher no parto. É porque qualquer um pode estar em qualquer cirurgia com a boca aberta e o anestesista pode colocar o seu órgão genital na boca. Não foi porque foi uma mulher. Você percebe o impacto? Se um homem pode estar fazendo uma cirurgia para tirar o apêndice com uma anestesia e pode estar com a boca aberta e o anestesista está fazendo o quê? Aquilo que aquele anestesista fez e foi filmado. Então, por isso que chocou tanto. Não foi só porque é uma mulher. É porque que pode ser vítima. Eu acho que todo mundo. Eu acho que foi mais pelo ato, né? Assim, a gente não Aí acredita. Você percebe o cunho para nós mulheres, como essa juíza disse, é mais. Ele tomou dela o momento mais sublime, o parto, a condição de naquele momento ter visto o filho pela primeira vez e etc. Então, assim, são coisas que minimamente a gente percebe que chocam mais a todos, não pela condição de ser mulher, infelizmente, mas porque podia ser com qualquer um. Por isso o alcance. Eu não pensei nisso, eu pensei mais na questão do ato, né? Você imaginar que alguém seja capaz de fazer isso com qualquer pessoa, não porque é uma mulher, percebe? Assim, isso não me veio à mente. O que me veio à mente foi, poxa, é uma pessoa que está em defesa. É uma pessoa que está... Mas olha que interessante, é por isso que chocou tanto. Não é porque foi uma mulher, é porque é uma pessoa em defesa. Podia ser você, sim, mas um homem. É uma pessoa. Mas se fosse em outra situação que um homem não poderia estar sendo submetido, não tinha chocado tanto. É porque se a gente não aceita aquilo, não é só com uma mulher, é com qualquer pessoa. Exatamente. Entendeu? Não é assim, a mulher é mais suscetível a esse tipo de abuso? Sim. Mas percebe o impacto? Impactou mais porque você se colocou no lugar daquela pessoa. Não é porque era uma mulher. Porque você conseguiu fazer o que a gente chama de empatia. Que nós mulheres tentamos cultivar, que é a sororidade entre nós. O se colocar no lugar dentro, né, manter essa condição de sororidade. Então, você se chocou tanto que se conseguiu se colocar naquela condição. Porque não era uma mulher que estava ali, era um ser humano. Por isso que você se chocou tanto. E a gente, quando vê essa violência, aquela história do beco escuro, de colocar a mão na genitália e não a mão na carteira, a gente, mulher, a gente compreende isso. No beco escuro, além da carteira, a gente tem medo da vida, né? A gente tem... Posso te falar? Eu nem penso na vida. Eu penso na minha sexualidade. Olha como... Mas isso não seria uma fixação nisso? Não, o estupro é a morte em vida. Então, assim, dentro da nossa perspectiva, a violação sexual, agora eu te falando como mulher, tá? O tomar para si a nossa sexualidade dentro desse movimento feminista de que eu sou minha, que o meu corpo é meu, que eu faço com a minha sexualidade o que eu quiser, e alguém, seja outra mulher, seja qualquer pessoa, querer tomar isso de mim, é a morte em vida.
sabe? Então, é por isso que nesse momento que nós vivemos em 2022, é tão importante essa liberdade sexual da mulher. Verdade. Antigamente, acontecia muito de... Eu acho que isso acabou, mas... Vamos ver, né? Talvez eu esteja errado, né? Mas assim, antigamente as pessoas diziam muito assim, culpavam muito a mulher. Né? A mulher saiu à noite. Antigamente? Não existe isso. A mulher tá usando uma roupa provocante e tal. A gente vê isso nas novelas e... Isso tanto acontece que tem uma lei agora de violência institucional, onde você, além de ter cuidado de como pergunta para a vítima, você não pode utilizar nenhum argumento de moralidade para sugestionar que a culpa seja daquela mulher. Né? Então, assim, é de forma quanto mais. Ela me provocou porque ela estava dançando daquele jeito. Ou ela me provocou porque ela estava vestindo aquela... Eu costumo dizer para os meus alunos, com todo respeito aí aos seus telespectadores, a mulher pode estar de 4, pelada, não é não. Nós tivemos um caso emblemático de um boxeador nos Estados Unidos que foi condenado por estupro porque ele praticou atos sexuais com uma mulher e quando ele foi introduzir em outra cavidade natural, ela disse não. E não é não. Ou seja, ela quis fazer sexo, né, conjunção carnal, ou seja, sexo vaginal. Ok, eu quero sexo anal. Ela disse não. Não é não, é estupro. Então, assim, não é a roupa, não é a condição de comportamento, não é absolutamente isso nada. Isso acontece hoje ainda? Demais. O não, a interpretação do não. Ela disse não, mas com aquele jeitinho de que... fazendo doce. Não é não. Parece que a gente tem que tatuar um não, sabe? Sabe aquela campanha de carnaval? Não é não? Uhum. Porque no carnaval isso fica explícito. A gente fala, não, mas o não de carnaval é um não interpretativo. Não tem não interpretativo. Não é não. Não quero, passou dali, é estupro. É verdade. Bom, tivemos um caso também, agora, né? Não estou te constrangendo, não. Não. Tivemos um caso há pouco tempo, agora, né? E eu até estou admirando tanto de casos que tem tido, né? Sempre teve, agora está aparecendo. Da Caixa Econômica Federal. Né? É claro que é um caso que ainda está em investigação, sim, ainda está em... Mas a senhora viu com que olhos a senhora viu esse caso? Servidor público? Foi esse que a gente comentou lá no escritório sobre essa questão que eu falei, eu acho que eu nunca fui assediada sexualmente no exercício da profissão e etc. E eu acho que até tive sorte, né, que dentro da minha estrutura profissional. O que acontece? É uma covardia. É uma covardia você utilizar, não falando desse caso específico, mas para seja homem. Tem aquele filme que chocou muito na década de 90, assédio sexual, que a Demi Moore era de cabelo curto, ela era a chefona, CEO da empresa, e ela assediava os caras, e aí foi chocante, porque todo mundo falava assim, por que esse filme fez tanto sucesso? Como assim uma mulher utilizando da sua condição profissional para tomar para si, para assediar sexualmente o seu funcionário? Aí foi absurdo. Absurdo por quê? Né? Porque o que é o assédio sexual dentro de uma relação de emprego? É o superior hierárquico, independentemente da condição, se é homem, se é mulher, se a orientação sexual é praticar sexo com pessoas do mesmo sexo, ou seja, utilizando-se da sua condição de superior hierárquico, né, da ascendência e o domínio, né, do poder dentro da relação de emprego. E ali era um homem que se utilizava dessa condição, e mulheres uma covardia, seja a mulher utilizando em relação ao homem, também uma covardia. Por quê? Porque a condição de empregado também traz a vulnerabilidade no elo empregatício. Não é à toa que a Justiça do Trabalho, o empregador sempre é o vulnerável em relação ao empregado, o empregado sempre é o vulnerável em relação ao empregador. Então, a própria Justiça do Trabalho já reconhece essa condição de vulnerabilidade probatória, né? Então, assim...
Qualquer tipo de utilização de vulnerabilidade da vítima é uma covardia. E, poxa, os sonhos profissionais. Você imagina aquela pessoa, seja uma mulher, seja um homem, que quer, que pensa, que estuda, que fez faculdade, que fez MBA, que se especializou, que vai trabalhar, que passa por um processo seletivo. Lembrei do filme. Demi Moore com Michael Douglas. Lembrei. Eu tava falando e eu tava pensando, qual é esse filme, né? Pois é. Aí eu lembrei agora. O que ele é bom? Eu lembrei da cena dela na esteira, né? Então, assim, o que você desconstrói na pessoa a condição dela de profissional, sabe? Dela falar assim, poxa, eu estudei tanto, a minha capacidade profissional tá sendo trocada, aviltada pela minha condição sexual? É sério que eu tenho que vincular isso? E outras condições, artistas globais, toda vez que você imagina que você, para ascender na carreira, o livro da Madonna, né? Que ela teve que praticar abrir mão de várias vezes, praticar vários atos libidinosos para ser reconhecida dentro do mundo artístico. Enfim, você imaginar que uma coisa está vinculada, mas também não ser ingênuo de saber que as relações interpessoais de dominação e dominado podem acontecer. A gente tem o conto de fadas 50 tons de cinza, porque para mim aquilo é um conto de fadas melhorado, né? Então, assim, você tem que imaginar que as relações interpessoais, o ser humano é um ser holístico. Na medicina agora vem dizendo... Então, a senhora está dizendo que é normal ter esse tipo de relação? Não, muito pelo contrário, é uma covardia você, na condição de chefe, seja homem, seja mulher, se utilizar da vulnerabilidade para obtenção de prazeres sexuais. Uma coisa é você estar num ambiente de trabalho, se apaixonar por um funcionário e desvincular aquela situação, sai da empresa, ou muda de setor, ou abre o jogo, fala, eu quero ter uma relação amorosa com você. Teve um programa do Pedro Bial, o primeiro programa do Bial, que ele fez justamente sobre o assédio sexual. Ele contou duas histórias. Uma, o cara casou com a menina, e o outro, aconteceu um processo. Ou seja, é um limite muito grande entre estar apaixonado e estar ali constrangendo alguém mediante assédio sexual. As relações humanas são sempre limítrofes, né? O constrangimento, o assédio é muito limítrofe entre o amor, o casamento e etc. Não é querendo dizer que as relações interpessoais não podem acontecer, mas os códigos de ética e conduta, o compliance empresarial, deixa claro que as relações interpessoais não devem acontecer, para que não se confundam o constrangimento, né? O chefe não pode se apaixonar. Tá no código de ética, o chefe não pode se apaixonar pelo funcionário. Se isso acontecer, ele tem que sair. Né? Então, assim, isso pode acontecer? Pode. Somos seres humanos. Saia dessa condição de chefe. Né? Então, assim, é uma covardia, vai ser apurado, as denúncias, pode ser crime de assédio sexual, eu até dei uma entrevista sobre isso, pode ser importunação sexual, vai depender da conduta em si, a subsunção da conduta do crime. Inocente? Pode. Claro que pode ser inocente. Né? Então, assim, a gente tem o princípio da presunção de inocência. O que você falou assim, já entra condenado. O que acontece nos crimes sexuais é que a palavra da vítima, ela tem um peso maior, porque são crimes que acontecem na clandestinidade. Porque ele já sofreu consequências, ele perdeu a presidência, porque aquele pedido de demissão é aquele pedido de demissão, você pede, eu te mando, né? Sim. Então, assim, ele já sofreu alguma consequência, antes do caso ser julgado, né? Sim, mas o que acontece? O devido processo legal, ele vai acontecer da seguinte forma. Você tem no início indícios que são necessários para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, vai se produzir uma prova, a palavra da vítima tem um peso maior pela nossa jurisprudência. Por quê? Porque são crimes que acontecem na clandestinidade. Se eu não der credibilidade à palavra dessa vítima, ninguém é condenado. Só estão os dois ali. Não está sendo filmado, não está acontecendo nada ali, né? Então, você tem que dar uma credibilidade para a palavra da vítima. E cabe ali aquele suposto agressor fazer uma contraprova, que é difícil, claro que é difícil, mas não é impossível. Eu costumo dizer que a defesa mais difícil é desse agressor. Por quê? Porque ele precisa provar a inocência dele. E é possível. É possível, com o localizador de celular, a gente tem técnicas para se provar, e sem aviltar aquela vítima. Nunca, né? Então, a gente não
voltando àquele caso daquele cidadão, a gente não se defende atacando a vítima. Tecnicamente, isso é um absurdo. E por isso que precisou vir uma lei dizendo que não se defenda atacando a vítima. Se defenda produzindo prova da sua inocência. Você é inocente? Tem meios para você provar a sua inocência. Entendi. É ruim que... é horrível. Na sociedade, alguém que é acusado tem que provar a sua inocência. O bom seria que quem acusa provasse a culpabilidade do outro, né? Eu acusei que as provas ele é culpado, né? Mas nesse caso da mulher é difícil, né? Mas eu ainda não tenho mesmo. Mas, a gente está evoluindo para isso. Por exemplo, quando a gente abrir mão completamente da nossa intimidade, tendo um dispositivo tipo Alexa em casa, isso vai ser possível. Porque se eu tenho a Alexa gravando 24 horas, eu vou ter a prova que eu preciso para condenar ou para absolver. Porque se eu tô tendo uma discussão de casal e ambos sabem que a Alexa tá gravando 24 horas, se ele me xingou ou se ele me bateu, a Alexa gravou em áudio e vídeo. E se não gravou, eu uso para me defender. Como que a senhora descobre? Como que a senhora consegue identificar quando uma mulher tá falando tá dando fazendo uma falsa acusação? Quando ela tá, por exemplo, nesse caso da Caixa, sei lá, de repente ela interpretou mal algumas atitudes dele. Não estou defendendo ele, eu só estou dizendo que um caso... falando alguma coisa que poderia ter acontecido, não é o caso concreto, né? E ela interpretou mal a mulher interpretou mal. Como que se chega a essa conclusão? Ele foi gentil, foi educado, foi carinhoso, foi gentleman, e às vezes ela interpretou isso como uma palavra de assédio, uma palavra de, sei lá, é difícil de identificar isso? Tecnicamente, olha, é interessante porque a gente tem a teoria do crime que fala assim, o crime é fato típico, ilícito, culpável. Dentro do fato típico, a gente tem assim, conduta dolosa. Então, quando você chega e fala assim, ei, gatinha, tudo bem, pode ser o tom de brincadeira, não pode? Uhum. Agora, pode ser um tom jocoso, pode ser um tom assediador, certo? Vai depender da sua intenção, concorda? Uhum. Depende de como você se comporta e não de como eu escuto, percebe? Uhum. Então, no direito, a gente analisa a intenção do agente. Então, se você comprovar que você disse, ei, gatinha, de tom de brincadeira, se eu interpretei mal, você está absolvido. Por quê? Porque é a intenção do agente, é o dolo do agente. E na dúvida, você está absolvido. Uhum. Não é o que eu escuto, é o que você diz. É teoria da comunicação. Uhum. É o que o emissor emite. Qual é o dolo do agente? Não é como eu interpretei. Tudo bem? Tudo bem. Agora, dentro de uma perspectiva de interpretação, eu tenho um contexto. Você disse gatinha, depois você disse gostosa, você disse, vou te pegar, e veio, passou a mão no meu cabelo. Opa, a sua intenção... Já tem uma ação aí, né? Exatamente. A sua intenção inicial era de quê? De brincadeira. Passou a me cantar, excedeu porque tocou em mim, me constrangeu. Opa, a partir dali, a sua intenção está comprovada de quê? De assédio, percebe? Então, tecnicamente, eu consigo identificar o dolo do agente dentro do contexto. É sempre baseado na intenção. E nunca no que eu senti. Por isso que a gente chama de exaurimento. Então, o que a vítima sentiu, muitas vezes, pode ser consequência do crime, pode ser exaurimento, mas o foco... Pode ser uma coisa dela, da psicologia dela. Pode. Uma coisa que ela sofreu em casa. Por exemplo, no crime de ameaça, o que ela sentiu é importante. Por quê? Porque o crime de ameaça é ameaçar alguém de mal, injusto e grave. Quando eu falo assim, eu vou te matar, e eu não levo a sério, é porque eu sei que você... eu vou te matar, vou te afogar numa poça d'água.
Aí eu vou olhar pra você e vou rir. Pô, você é baixinho, você é fraquinho, você não consegue me afogar na poça d'água. Eu vou rir de você. Então eu vou dizer, ó, eu não me senti ameaçado, porque essa ameaça foi ridícula. Então, peraí, o que eu senti de não estar ameaçada, isso importa. Por quê? Porque você não conseguiu atingir o mal injusto e grave. Aí tudo bem. A sua intenção não concretizou, então eu não fui ameaçado. Agora, na maioria das vezes, o que vale é a sua intenção. É a intenção do agente. E não que a vítima sentiu. No caso da mulher, quando ela é estuprada, né? Ela tem o direito de fazer o aborto? Sim, isso aí é indiscutível no Código Penal de 1940 e nos anteriores. Então, você imagina que numa perspectiva já de 1940, lá no artigo 128 do Código Penal já está dizendo assim, no caso de estupro, no caso de, né, que para salvar a vida da gestante, no caso, aí o Supremo falou do feto anencefálico, né, da vida inviável fora do útero, isso é indiscutível já desde 1940. Desculpa, eu não consigo nem compreender por que se inflama novamente na sociedade esse porque, assim, conflito. Porque são dois assuntos bem polêmicos, né? Mas eu nem consigo. O outro é pois é. Quando surgiu essa perspectiva dessa criança que engravidou a partir da prática de um ato libidinoso, criminoso, ilícito, porque praticar ato libidinoso com menor de 14 anos é ato ilícito, criminoso, ato infracional a qualquer título, né? Menor de 14 anos não pode se praticar ato libidinoso com menor de 14 anos nunca. Né? Então é simulado no STJ. Menor de 14 anos. Nem por outro menor, o outro, se existe a prática, o outro menor de 14 anos cometeu ato infracional, e esse de cá também, ele é o que a gente chama de ato infracional dúplice. Ambos vão ser submetidos à medida protetiva, né? Vão ser levados ao juiz da vara da infância, enfim, independentemente de quem seja, o ato do outro foi ilícito. Então, o que acontece, vou ser muito honesta, eu nem entendi, eu como operadora de direito, nem entendi essa inflamação. Esse caso que a senhora está se referindo aí, a juíza, o que a juíza tentou fazer nesse caso? Ela tentou proteger a criança, tentou proteger a mãe? Qual foi a intenção dela naquele momento? Não sei. Não sei. Eu te confesso que acessei, tentei compreender juridicamente o que eu suponho dentro do que eu imagino que se tentou é que tentar proteger o produto da concepção do ato do ilícito, a criança ali, pelo vamos salvar a criança, qual delas? A que estava na barriga, a que estava do lado de fora, o direito à vida. Eu confesso que mas assim, eu não consegui atingir a intenção da juíza. Tá. Quando o empregador ele tem uma funcionária que ela está grávida, ele não pode demiti-la. Sim. Mesmo se ela quiser ser demitida, ele não pode demiti-la. Sim. Qual é a justificativa da justiça para que o empregador não demita? A justificativa é: você não está resguardando o direito da mulher. Você está resguardando o direito da vida daquela criança que está no ventre da mulher. Então você não pode demiti-la porque você vai desamparar não a mulher, mas você vai desamparar a criança. Esse é um argumento que você não está, que você está protegendo, que você está protegendo a criança, né? Mais ou menos isso. Tá, mas assim, um raciocínio. Nesse caso, não se estaria protegendo a criança? Porque ela também, essa criança também tem direito à vida? Eu fugi da sua pergunta. Tá, tudo bem. Eu vou responder tecnicamente. O que entra em conflito para que se discuta? Até nos Estados Unidos agora voltou essa discussão do aborto, né? Que os Estados Unidos está preconizando, porque lá se fala de uma vontade da gestante de interromper o aborto, independentemente, inclusive, do estupro. A dignidade da mulher versus o direito da vida, de ganhar a vida, de existir, do ser humano.
né? Então, o que acontece? Quando nós estamos diante de um aborto com a vontade da mulher, independentemente de estupro ou não, é crime no Brasil. Né? Então, tem lá no artigo 124, 125, 126, o aborto no Brasil é crime. A mulher, ela ainda, ou quem sabe nunca vai ter ali a liberalidade de escolher interromper a gravidez. Independentemente se ela era desejada, se ela era indesejada ou não. Então, não cabe à mulher, ela que utilizasse métodos contraceptivos. Camisinha, DIU e etc. Então, a gente tem políticas públicas direcionadas a isso. Né? Tudo bem. No estupro, aí tudo bem, essa discussão do aborto, nesse momento, nem vai acontecer. Né? O Supremo Tribunal Federal tem 2 decisões sobre a legalização do aborto, mas isso nem vai acontecer. Em relação a casos de estupro, ou casos em que você precisa praticar o aborto para salvar a vida da gestante, ou casos em que aquele feto não vai sobreviver, nós temos a licitude da conduta do aborto. No caso do feto anencefálico, o Supremo nem chamou de aborto, chamou de antecipação terapêutica do parto. Então, se você tem um diagnóstico médico que o feto é anencefálico, ou seja, que não houve formação do tronco anencefálico, né? Não, o sistema neural como um todo, não é microcefalia somente, tá? Então é que não tem vida viável, o neném vai nascer e não vai sobreviver fora do útero humano. E aí, o que o Supremo diz? Poxa, você não vai fazer aquela mulher passar por aqueles 9 meses, viver, né, com aquele momento, e nascer e morrer. Então, você dá o direito dela escolher. Você quer viver essa gravidez que não vai, né, gerar frutos, não vai ter vida, vai nascer e vai morrer, ou você quer tirar logo? Que é a antecipação terapêutica do parto. Sim. Aí o Supremo autoriza. Tudo bem? Aí, o que estão discutindo agora? Para salvar a vida da gestante, se tiver que escolher, tem que escolher a gestante. Se não tiver que escolher, tem que salvar os dois. Porque os alunos me perguntam. E o médico? Tem que salvar os dois. Se puder salvar os dois, salva os dois. Aí, se ela assinar um termo de consentimento dizendo que salva o bebê, aí fica um conflito ético louco, tem que salvar os dois. Sempre. Né? Mas se tiver, né, que tá respaldado, tem que salvar a gestante. Muito bem. E no caso de estupro, onde gera ali a violência sexual, gera o produto da concepção? A gente teve também um caso de uma atriz que decidiu manter a gravidez e doar a criança, né? E olha como é tão emblemática essa condição de assinte contra a mulher, de aviltamento. Eu doei a criança. Como assim você doou a criança? Eu decidi fazer o aborto. Como assim você decidiu fazer o aborto? A criança chegou aqui no estúdio. Mas não tem problema, vamos continuar. Ela foi fruto do amor, né? Então, assim, como você decide? Então, assim, ela é julgada, ela é aviltada, independentemente do que decidir, né? Então, assim, a criança tá mal cuidada, a criança... Não, é impressionante, né? Mas, enfim, o pai não. O pai nunca. Mas, enfim. Mas assim, eu não tô te julgando, mas, assim, falando dessa forma, não parece que há sempre um pai, um homem errado na história? Pessoas, porque as mulheres também julgam as outras mulheres. Eu falei, em nenhum momento saiu da minha boca, os homens julgam as mulheres. Eu tô falando, sempre há alguém que fala isso da mulher. As outras mulheres também falam, né? Então, assim... ela foi entregar porque, assim, só para vocês saberem, é possível a mulher ganhar o seu filho, não querer criá-lo e ela entregar para a vara da infância e da juventude do tribunal. É muito normal, existe até programa sobre isso no tribunal. O Dr. Walter esteve aqui e falou, temos um programa lá no tribunal e a mãe, a gestante, que desde da geração da criança decidir não criar o filho, vai ter uma gestação assistida, né? Sim. E aí, o que ocorre? Se for estupro, ela tem a opção de escolher se ela vai manter a gestação até o final ou não. Tem todo um procedimento, até tem agora
uma nova orientação. Talvez a juíza tenha pensado, vamos investigar primeiro para saber se realmente foi estupro e tal, para depois tentar segurar antes de fazer o... A lei e as regulamentações, elas são assim... apontam que não é necessário nem o registro de ocorrência, é necessário um acompanhamento psicológico inicial, uma junta médica que ateste os indícios do estupro e que necessariamente se faça o estupro. A posteriori, se verificar que era mentira, aí pune quem mentiu. Mas o que aconteceu? A junta médica, por já terem passado mais de 2 semanas, além da resolução que necessitava interromper essa gravidez até a 20ª semana, não podia fazer sem autorização judicial em tese. Então se procurou uma autorização judicial e que não se obteve. Enfim, mas se escolhe, né? E aí, se escolher interromper a gravidez, tem que ser feita por médico, né? Dentro de uma perspectiva hospitalar, com acolhimento psicológico, etc. Tem métodos contraceptivos, depende do tempo da gravidez. Quantas semanas essa criança já tinha? Ela já tinha passado o prazo. Né? É por isso. Talvez isso a juíza tenha pensado, né, de salvar. Por isso que ela fala... É por isso que... Salvar que criança? A perspectiva... É isso que eu quero ser objetivo contigo. A lei queria salvar a criança que estava gestando outro produto da concepção ilícita. Eu compreendo que a gente não pode ser, vamos dizer assim, fechar os olhos e dizer que dentro daquele ventre tinha um ser humano, uma vida. Mas e aquela que estava carregando, que foi ali hospedeira, que teve a sua dignidade da pessoa humana violada, que estava ali precisando muito daquela assistência do Estado. E a lei, não eu, não a juíza, e a lei mandava escolher quem? A criança de 10 anos. Entende? A escolha não é minha, não é sua, é da lei. Então agora a gente está discutindo a lei. A lei vai escolher quem? Tudo bem, vamos discutir a lei. Eu continuo acreditando que a lei tem que escolher a criança de 10 anos. O senhor acredita que tem que escolher a criança que está no ventre? Tudo bem, mas vamos discutir. Naquele momento era indiscutível, porque a lei manda escolher a criança de 10. Mas não dava para salvar as duas? A criança de 10 anos e a criança... Salvar como? Porque o que se salva naquela criança de 10? A dignidade dela. O que se salva da criança no ventre? A vida. Então, o senhor está sugerindo? Vamos salvar os dois. Não tinha jeito. Porque quando você tivesse que manter a vida daquela criança que estava no ventre, você ia estar matando a dignidade de 10. Não ia ter como. A não ser que você colocasse ela numa anestesia, aí você ia estar violando a dignidade dela também, entende? Então, o que entra em conflito real é a dignidade da criança de 10 com a vida da criança do ventre. Tudo bem. Só que a lei já determina que se escolhe quem? A criança de 10. Compreende? Entendi. E quem estava ali para reforçar a escolha da criança de 10? A mãe da criança de 10. Então, assim, é complicado? Eu entendo. Eu também não sou desumana pra virar pro senhor e falar assim, você não tá vendo que tem ultrassom, tinha um bebê dentro da barriga daquela menina de 10? Sim, eu tô vendo. Mas a lei determina que eu salvo a dignidade da menina de 10. A entrega voluntária não seria uma alternativa? Foi o que a juíza determinou. Mas peraí, aguenta mais um pouquinho pra menina de 10? Eu já tive uma criança no ventre e 1 minuto com uma criança no ventre te inflama de alegria ou te possui de tristeza. Então, aguentar mais 1 minutinho é inflamar de alegria a sua dignidade ou te matar na tua dignidade. Entendi. Então, assim, não dá. Não fugir da pergunta. Não. Em geral, as mulheres hoje estão mais dispostas a registrar as ocorrências de abuso? Estão mais encorajadas, porque elas sabem que o Estado, principalmente depois da digitalização dos processos, a resposta pode ser rápida, as medidas protetivas elas têm sido mais eficazes, o Estado vem se aprimorando nos aparatos de proteção. Agora,
nas capitais, né? O que a gente sabe, e, por exemplo, eu fui dar um curso no Acre, pelo Ministério da Justiça, o país é continental, ainda falta muito investimento, tanto é que nós tivemos a declaração de constitucionalidade do artigo 12C do Supremo, que diz que o policial pode afastar o agressor do lar, nas comarcas onde não tem juiz, onde não tem delegado. Então, você imagina que ainda temos 2.000 municípios onde não tem juiz, onde não tem delegado? Né? E o maior problema é que esse policial afasta esse agressor e leva ele para onde? Eu não tenho juiz, eu não tenho delegado, ele está afastado, ele não está preso, eu levo ele para onde? Então, a gente, mesmo com todo esse aparato que a gente ainda tem problemas práticos a serem resolvidos. A gente ainda precisa aprimorar ainda mais leis. E várias coisas que a gente precisa ainda aprimorar. A lei de stalking não é boa, a lei de violência psicológica não é boa ainda. Nós temos avanços bons de existirem esses crimes, mas nós precisamos aprimorar ainda as condutas típicas, né? A gente ainda não está conseguindo fazer a conduta típica estar perfeitamente adequada ao stalking, a gente ainda não consegue fazer uma prova da violência psicológica, porque a gente precisa de laudo, a gente precisa de um reflexo psicológico comprovado, ainda é um desafio, né, nessa violência psicológica, mas a gente vem evoluindo. É para isso que eu levanto da cama todos os dias. Existe uma rede hoje de proteção à mulher? Como te disse, existe, né? Nós temos aí a Casa da Mulher Brasileira, vários programas. Nós temos, ontem mesmo eu entrei no TJ Goiás, tem um íconezinho que diz assim, Penha Vale, né? Que é a possibilidade de você registrar um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva virtual. No Rio de Janeiro também tivemos ontem a medida protetiva, a primeira deferida virtualmente. Então, a gente vem se aprimorando. E várias outras perspectivas de botão de pânico, né, rastreamento de aproximação, mas a realidade do feminicídio ainda é muito grande. A senhora é a favor das cotas? Ou algumas cotas, outras sim, outras não? Como a gente começou, eu sou a favor da cota onde qualquer vulnerável necessite de qualquer direito para ser colocado em pé de igualdade. Então, por exemplo, eu preciso de uma cota para negros ocuparem espaços nas universidades, eu sou a favor. Eu preciso de uma cota social, onde pobres precisem ocupar espaços na universidade, eu sou a favor. Eu preciso de uma cota étnica, onde indígenas precisem ocupar espaços nas universidades, eu sou a favor. Eu preciso de uma cota racial, onde negros, pardos e indígenas precisem ocupar espaços no serviço público, eu sou a favor. Eu preciso de uma cota onde mulheres precisem ocupar espaços na política, eu sou a favor. Então, tudo que eu precise de atuação. A cota não é uma negativa da nossa sociedade, da nossa existência, da nossa realidade? Por exemplo, se eu digo que existe uma cota para um pardo, eu sou pardo, peraí, mas não vai se cotizar tudo? Não, vai se tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. No momento em que nós não olhemos para todos nós e que uma mesa, uma repartição pública, uma política, eu tenha a igualdade entre negros, índios, mulheres, pessoas de gênero, onde eu olhe para todos como seres humanos e que eu não tenha mais essa distinção. A capacitação não é mais importante do que a cota? Mas é o acesso a essa capacitação que a gente está falando. Entendeu? Onde ao acesso a essa capacitação, o acesso ao serviço público, onde você permita, porque não adianta nada você garantir um acesso do pardo, do negro, da mulher, do pobre, do indígena à universidade, se você não garante os espaços a esse capacitado. Então, é um degrau. Então, você garante a cota na universidade, depois você garante a cota aos acessos, aos espaços, e daqui a pouco, daqui 50, 100 anos, vai estar todo mundo em pé de igualdade, aí as cotas estarão extintas. Assim como a violência doméstica. A gente garante que o homem e a mulher estejam em pé de igualdade na condição de violência, ou seja, que ela acabe. Daqui 100 anos, a gente não precisa mais de violência doméstica, eu estava conversando precisa de proteção. Deputada Júlia Luci, e ela me disse que era contra cotas para as mulheres na política, né? Qual a visão da senhora sobre isso?
Eu sou a favor. Nós precisamos tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Se eu não tenho espaço para a mulher ocupar o problema na é que às vezes política... isso é usado de forma diferente. Ah, né? mas aí é o jeitinho brasileiro, né? Aí é a mulher que se coloca nessa condição do jeitinho não aceitar, que é de fato o que acontece. Eu prestei consultoria jurídica numa eleição municipal de vereadora, onde várias mulheres foram colocadas como laranja. É a mulher que se introduz na política. O problema. É a posição de quem vai ocupar esse espaço ser firme. Ó, eu vou ocupar essa cota, mas eu vou participar dessa cota. Eu estou na condição do partido como cotista de mulher, mas eu quero participar em pé de igualdade. A questão maior é que... Não é o jeitinho. Mas assim, eu nem falo de jeitinho, eu falo assim, ok, você vem para o partido, eu preciso colocar... Você é candidata? Sou. Então tá, você vai entrar na cota das mulheres, ok? Sim. Você não tem voto. Esse é que é o problema. Então a cota não resolve. Construa. Eu estou te chamando, você, que é mulher com voto, para participar da cota. É isso que eu estou falando para o senhor. Entendeu? Eu preciso que essa cota seja preenchida por mulheres com votos. E como é que essas mulheres vão obter votos? Aquelas que foram entrar na cota e não tinham votos e construíram esses votos. Se eu não tiver oportunidade sem voto de entrar nessa cota, eu não vou entrar nunca. Foi igual a última eleição da OAB. Nós tivemos cota de mulheres e cota de negros. E nós temos profissionais excepcionais, advogados que participaram da cota e que nem precisavam estar lá, não estavam lá por serem cotistas, estavam lá porque... E foi uma facilidade preencher. Mas a cota perde o sentido, né? Não, porque você precisa ter representatividade. Você precisa ter mulheres... Se você é uma mulher que você tem voto, você não precisa da cota, você já tem voto. Mas você precisa, no mínimo, ter mulheres e homens. Mas você está entendendo que eu tenho uma mulher que tem voto. Eu não tenho, num percentual de 30%, eu tenho uma que tem voto e as outras duas. E a cota é o mínimo. Eu quero, dentro dessa perspectiva, eu quero 50%, eu quero igualdade. Entende? Então a cota é o mínimo. Questão, assim, eu concordo. A questão que eu acho quando você tira uma pessoa que... digamos, que tem voto, para colocar uma que não tem voto, você está tirando uma pessoa que tem voto. Quando você coloca uma pessoa que não tem qualificação em troca de uma pessoa com qualificação, você está tirando uma pessoa com qualificação. É só essa a minha questão, né? Eu concordo com a senhora e tudo que a senhora está falando, mas eu acho assim, a competência acima de tudo. Eu acho que deve-se levar em conta a competência. Eu acho que a gente precisa pensar também na representatividade, porque não é só uma questão de competência. E não é nem competência, porque o termo competência na área educacional é um pouquinho diferente, né? Porque a gente fala de atribuições e competências. Sim, sim. O problema é o seguinte: quando você não garante a possibilidade dessa pessoa estar com as mesmas oportunidades. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um curso de Direito numa universidade particular. Cara, quem teve? Só que a universidade no Brasil, de qualidade boa, é a pública. Então, vamos dar oportunidade para a cota social, a negra, a indígena, para que essas pessoas tenham representatividade e tenham a mesma possibilidade de ter a competência que eu tenho, o senhor tem. Porque eles não têm o quê? Condições de acesso, porque são tão competentes quanto nós. Só não tem possibilidade de ocupar os mesmos espaços. Só não consegue chegar lá, né? Não consegue. A porta não se abre. A minha porta estava aberta, a deles não tinha nem perspectiva de abertura. O que eu defendo é as portas para todos. Ah, mas aí eu vou estar fechando a porta de alguém. No passado, não tinha nem porta para essas pessoas. Entendeu? Não tinha porta para essas pessoas. Desculpa se agora a porta daquele que o senhor entende que tem competência está fechada. E no passado, que não tinha nem porta, nem se sonhava em ter essa porta. Desculpa, eu acredito na representatividade. Ok. Acho que a gente tem que terminar. A gente está chegando ao final do nosso podcast, né, doutora Marília Gabriela? Muito obrigado pela senhora ter vindo aqui no nosso programa.
Recebi muita indicação da senhora. A Silviane foi uma ex-aluna da senhora, né? E indicou, e eu fiquei muito feliz de ter conversado, porque a gente gosta de debater vários temas, né? O tema da mulher é um tema muito importante, a gente está sempre falando aqui. Tanto é que o nosso público, eu não sei se a produção sabe, mas o nosso público hoje é feito, segundo o YouTube, por 87% de mulheres. Oi, eu nem sabia, né? Entre 25 e 50 anos. Entre 25 e 50 anos nós temos 87%. Esse é o nosso público. Então, assim, estamos falando com um público com a sua maioria de mulheres, né? Muito obrigado pela senhora ter vindo, falado sobre esse assunto tão legal, tão importante. E eu quero deixar a nossa Câmara para as suas considerações. Eu agradeço muito. Desculpa essa paixão, essa ênfase, mas o objetivo é sempre respeitar o outro, a opinião do outro. Discutir não quer dizer que você tem que desrespeitar o outro, muito pelo contrário. Eu acredito que o ser humano tem divergência e que a gente só é ser humano porque a gente tem a capacidade de sentar, de se abrir, de dizer o que sente pro outro, do que espera, de apertar as mãos, de chegar num consenso e dizer, a gente só vai ser feliz se respeitando. E como você me perguntou no início do seu programa se eu era realizada, eu digo que ao final desse podcast eu me sinto realizada porque você me deu o espaço com muita sabedoria, com muita parcimônia, e te agradeço demais. Muito obrigado. Quero agradecer você também que esteve com a gente até agora. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o joinha aí pra gente nesse vídeo. Obrigado. Até o próximo programa. Fui!